Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora para a história de hoje, mas não sem antes você deixar seu joinha, deixar seu comentário. Se tiver o sinalzinho aí de hypar, já hype esse vídeo. Bora aí para começar 2026 com muitas histórias por aqui. E como que a gente vai ter muitas histórias? Vocês compartilhando esse vídeo, deixando joinha, deixando um comentário pro YouTube, né? Alcançar mais pessoas aí, que esse algoritmo é assim, gente. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês falam, mais a gente alcança pessoas. Aí as pessoas falam, peraí, vou mandar minha história também. Aí manda aqui pra gente. Então, bora lá. Dani, sou Alice, tenho 30 anos. Dentro de mim ainda existe uma criança que precisou amadurecer cedo demais. Escrever sobre minha história não é simples. Ela começa marcada por medo, instabilidade e silêncio que ninguém nunca quis ouvir. Minha mãe precisou sair fugida da cidade onde vivia por causa de um relacionamento extremamente perigoso. Esse homem foi assassinado e, a partir daí, a vida dela passou a ser uma sequência de fugas. Escolhas impulsivas e sobrevivência no limite. Em outro estado, ela conheceu meu pai, que era primo de primeiro grau dela. O relacionamento deles era conturbado, cheio de brigas, separações e reconciliações. Eu cresci sentindo essa instabilidade, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Em uma das separações, meu pai tentou tirar minha guarda, depois de saber que eu ficava sob o cuidado de pessoas inadequadas. Tinha alertas, desconfianças, ameaças. Pouco depois, meu pai foi assassinado junto com o irmão. Meu pai, pelo que sei, era um homem honesto, bom. A verdade é que, por mais que ele não esteve presente na minha vida, eu sempre me senti cuidado por ele. Eu cresci com o sentimento de que, se ele estivesse vivo, eu não teria que ter passado por tanto sofrimento. Eu era pequena demais para compreender o que aquilo significava. É triste porque eu não tenho nenhuma lembrança dele. Depois disso, minha mãe se envolveu com outro homem que se tornou meu padrasto. Durante um período em que eu morava com ela, a minha mãe tinha um bar. Eu sei que essa época, minha mãe já era garota de programa. Ela pagava outras pessoas para cuidarem de mim. E eu crescia sentindo que não pertencia àquele lugar. Às vezes ela me buscava, às vezes sumia. Eu aprendia desde cedo que amor vinha misturado com ausência. Quando minha mãe engravidou pela primeira vez, eu fui levada para morar com eles. Foi ali que passei a conviver com as brigas diárias, gritos e violência. Logo, bem em seguida, ela engravidou novamente da minha irmã. Eu cresci com ela dizendo para nós que ela teve a mim porque ela amava meu pai e que teve meu irmão porque eu era uma criança muito ruim e meu irmão era para me acalmar. Minha irmã não foi uma gravidez planejada, inclusive ela tomou remédio para abortar. Ela disse que fez de tudo para não ter a minha irmã. Agora você imagina meus irmãos com 7 ou 8 anos ouvindo isso. Bom, eu via minha mãe apanhar e eu nem entendia por quê. Eu sentia medo, confusão e potência. Uma das cenas mais marcantes da minha vida aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade. Eu acordei com uma discussão, levantei assustada e presenciei um grave episódio de violência. Minha mãe tinha pego uma faca e esfaqueado meu padrasto. Aquela imagem nunca saiu da minha memória. Depois disso, tudo virou caos. Minha mãe foi levada pela polícia e acabou sendo internada por um surto ligado à depressão pós-parto. Eu e meus irmãos fomos separados, levados para outros lugares. Depois disso, eu sei que eu estava morando na casa da mãe do meu padrasto. Eu não tenho muita lembrança sobre isso. Eu só lembro que quando meu padrasto saiu do hospital, ele estava cercado por familiares e estava contando tudo. Então eu comecei a dizer que a culpa era dele e por isso eu não estava com a minha mãe. Ele me disse que minha mãe não estava presa, disse que ela já ia voltar para casa e que não me buscou porque não me queria. Eu só queria minha mãe de volta.
Eu lembro da revolta, da confusão, da dor de ouvir que ela não queria me ver. Depois ela me levou até a nossa casa e quando ele abriu a porta, eu vi ela sentada e brava por eu estar ali. Então comecei a chorar, querendo abraçá-la, e ela não queria. E aquilo me marcou muito. Mesmo após esse episódio, eles continuaram juntos. As agressões continuaram. Gente, a mulher deu uma facada no homem e eles continuaram juntos. Boa coisa não pode dar aí, né? Bom, então as coisas agravaram por causa de drogas e álcool. Minha mãe fugia de casa e me deixava com parentes. Ela abandonava meus irmãos e a mim. Meus irmãos acreditavam que eu era a filha preferida, mas isso era ilusão. Sabe, hoje eu acredito que minha mãe nunca amou ninguém, além dela mesma. Ela fazia isso toda vez que os dois brigavam e depois eles voltavam. Até que num determinado momento meu padrasto desapareceu. Passamos necessidade, insegurança e abandono. E foi nessa fase que eu comecei a perceber que minha mãe usava drogas. Ainda assim eu amava minha mãe, admirava, precisava acreditar que ela era uma boa mãe, porque admitir o contrário era doloroso demais para uma criança. Eu tentava protegê-la, justificar e suportar tudo em silêncio. Sabe, ela não tinha capacidade de entender que eu amava, então eu cresci com ela dizendo que eu era uma pessoa invejosa. Ela sempre me chamava de muitas coisas. Depois nos abraçávamos e dizia que nos amava como se nada tivesse acontecido. Depois de adulta, eu descobri que minha mãe tinha um diagnóstico de transtorno bipolar. Infelizmente, por conta da vida que ela levava, das pessoas que frequentavam a nossa casa, eu fui exposta a situações que nenhuma criança deveria viver. As pessoas entravam e saíam, limites não existiam. Eu cresci sentindo que meu corpo e meus sentimentos não eram protegidos. Eu sentia vergonha, medo, culpa. Uma culpa que nunca nem foi minha, mas que eu aprendi a carregar. Quando eu tinha 11 anos, meu padrasto reapareceu e ele já tinha outra família e levou meus irmãos embora com ele. Foi aí que minha mãe também decidiu ir embora, só que ela foi embora para uma casa de prostituição e me levou junto. Ela disse que eu tinha que ajudá-la a fazer dinheiro para pegar meus irmãos novamente, e eu aceitei. E foi um dos períodos mais traumáticos da minha vida. Algo que não se apaga, apenas se aprende a sobreviver com isso. Anos depois eu criei coragem e denunciei o que eu vivi. Não acreditaram em mim. Essa dor foi quase tão grande quanto toda a dor que eu passei. E com 16 anos eu fui para um abrigo de crianças e adolescentes. Nessa época minha irmã estava comigo. Esse período foi muito ruim, pois ao invés de eu ser acolhida, eu recebi retaliação. As pessoas do abrigo não queriam me receber lá. Diziam que eu tinha casa e que eu deveria ficar na minha casa. Só que nessa época minha mãe alternava momentos de carinho com explosão de raiva, manipulação emocional e instabilidade. Muitas vezes colocando um filho contra outro. Ela podia ser agressiva, batia com qualquer coisa que estivesse no alcance dela, rasgava minhas roupas, me dava chutes. Eu vivia em constante alerta, tentando não provocar mais rejeição. Ela dizia coisas do tipo que foi ela quem me deu a vida, que só ela poderia tirar. Às vezes, quando eu dormia, eu acordava com ela sentada na beira da minha cama, olhando para mim. Provavelmente drogada, ela me falava absurdos, colocava culpa em mim. E ainda assim queriam que eu continuasse com ela. Eu fico extremamente com raiva em pensar que mesmo o conselho tutelar da cidade e a polícia, sabendo da situação, ninguém me ajudava. Só sabiam me criticar por eu não agir como eu deveria. Nessa época eu era uma adolescente que saía e ficava de beijinhos com outros meninos. Eu não tinha muito respeito por mim mesma. Qualquer um que dissesse que eu era bonita, eu já me encantava. E todos me criticaram por isso. Eu fui extremamente horrível, fui interrogada por um delegado como se eu fosse uma criminosa. Me levaram para o abrigo. Minha mãe chorou muito e perguntou por que eu estava fazendo aquilo com ela. Eu não fiquei muito tempo lá. Meu padrasto conseguiu a minha guarda e fui morar com ele e com os meus irmãos. Apesar de ser trabalhador, ele tinha problemas com álcool e droga.
Meu irmão, entrando na adolescência, estava revoltado, perdido e começando a se envolver com coisas erradas. Eu percebi que eu precisava sair dali para sobreviver. Foi quando passei a morar com uma tia de uma amiga. Comecei a trabalhar à noite numa pizzaria. Pela primeira vez eu senti que eu estava tentando me sustentar sozinha, mesmo ainda sendo muito jovem. Mais tarde, a mulher que me acolheu disse que sua irmã se separou, se eu poderia morar com ela para fazer companhia. Essa senhora foi um anjo na minha vida. Me ofereceu algo que eu nunca tive: estabilidade e cuidado. Depois disso, comecei a namorar um dos filhos dela. O mais novo, que na época tinha 19 e eu 17 anos. Atualmente somos casados há 13 anos, temos 2 filhos, um menino de 10 e uma menina de 1. Depois de casada, voltei a estudar e fiz faculdade. Hoje eu sou professora. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Tenho uma família e não tenho medo. Meus filhos são maravilhosos. Meu casamento passou por muitas dificuldades, pois não foi fácil chegar a tanto tempo juntos. Mas, apesar de tudo, eu o amo. Se você quiser, também posso contar como tudo aconteceu. Claro que nós queremos, né, Alice? Pode mandar pra gente. Bom, Dani, meus irmãos infelizmente não estão bem. Minha irmã tem uma vida difícil, já passou por vários casamentos, teve uma filha que foi retirada dela. Recebeu o diagnóstico também de transtorno bipolar. Meu irmão, até pouco tempo, morava com a nossa mãe, usava drogas pesadas, junto com ela. É triste, pois quando eu passo por algum morador de rua magrinho, olho para ver se não é meu irmão. Eu já tentei ajudar a minha irmã, mas não tem como, pois eles não conseguem entender que eles estão doentes. Eu tenho medo de colocar eles na minha casa e se tornarem agressivos com a minha família. Eles não vivem na mesma realidade que a gente. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a minha mãe. Na verdade, eu não sinto nada por ela. Já tive raiva, mas acho que eles são doentes. Bom, essa é uma parte da minha história. Uma história marcada por sobrevivência, silêncio e dor, mas também por uma força que nem eu sabia que eu tinha. Gente, sério, quando eu vejo histórias assim, eu fico, viajando assim, imaginando cada parte que vocês vão contando. E eu fico imaginando quanto vocês sofreram. Imagina o quanto essa menina que sofreu, vendo a mãe, esfaquear o padrasto, depois vendo, indo parar na casa dos outros. Tipo assim, cara, às vezes você, sei lá, a sua casa é seu porto seguro, a sua família é o seu espelho ali, é a sua segurança, né? Por mais que às vezes não tá ali naquela hora com você, mas você sabe que você tem sua família, você sabe que eles estão ali por você. Agora você imagina você crescer sem ter isso. Saber que sua mãe se droga, bebe, que não tá nem aí pra nada, né? E tem um problema psiquiátrico, que é um problema muito grave quando não tratado, gente, que é o transtorno bipolar, que é a mesma coisa que a sua irmã tem, que lógico que deveria ser tratado. Claro que você tratando, você consegue ali amenizar os sintomas. Agora, se você não trata, é isso aí, são crises de explosão, essas coisas aí que acontecem, né? Então, eu, sinceramente, cara, eu acho que vocês são muito mesmo, assim, sobreviventes, né? Porque não deve ser fácil passar por tudo isso que você passou. Aí vem a outra parte da história que eu também sempre percebo nessas histórias. Deus sempre coloca umas pessoas para ajudar. Vocês já notaram isso? Que a gente tem algumas histórias aqui de situações muito difíceis, que sempre tem um anjo que aparece, ou é um vizinho, ou é, né? Mas sempre tem um anjo que aparece na vida delas. E nesse caso aqui, ela teve um anjo aí que apareceu na vida dela, que deu ali a estabilidade, o cuidado que ela precisava, o amor. Por quê? Para você crescer uma pessoa forte, para você crescer uma pessoa que vai atrás das suas coisas, para você crescer uma pessoa com força de vontade para fazer as coisas acontecerem, gente, você tem que ter estabilidade. Você vem de uma família disfuncional, não vai dar certo. Você não vai ter a estabilidade que você precisa para correr atrás das suas coisas, sabe? Quando eu vejo muito, assim, pelas histórias de vocês, todas as meninas, todas, eu não lembro de nenhuma que cresceu numa família disfuncional que já teve uma vida brilhante dali.
Elas tiveram que passar o pão que o diabo amassou. Aí elas tiveram que crescer e elas mesmas decidir por elas. Não é essa a vida que eu quero. Eu vou ter que me afastar dessas pessoas. Então elas foram seguir o caminho delas sozinha para elas conseguirem se afastar ali daquela disfunção daquela família, para ali elas conseguirem crescer, ou tiveram a ajuda de alguém, ou foram arrumar um trabalho e foram seguir a vida delas sozinha. Olha, eu não acho assim que você deveria colocar eles dentro da sua casa, não mesmo, porque, né, como você disse, eu acho que eu também teria medo, né? Você falou que eles são envolvidos com drogas pesadas. Gente, o mundo tá louco, sabe? Nós estamos em janeiro de 2026. Nesse momento, eu acabei de ver uma notícia ontem, que um rapaz, né, que ele tinha problemas, eu acho que era bipolar também, não lembro se era bipolar ou esquizofrenia, mas em Juiz de Fora, ele sai da casa dele, ele vai na casa da mãe dele, ele mata a mãe, o pai, 2 irmãs e o sobrinho. Sério, gente. Agora me fala, como é que você tem coragem de entrar na casa da sua mãe, matar sua mãe, seu pai, suas irmãs e um sobrinho? E isso não é só desse cara que eu tô falando, não. Então, hoje, sinceramente, para você colocar alguém na sua vida, alguém dentro da sua casa, você tem que ter muita confiança nessa pessoa. Você tem que conhecer muito bem essa pessoa. E eu digo assim, até em amizade. Vocês viram aí o rapaz que foi subir o morro lá do Paraná com a menina, que tinha acabado de conhecer na internet, que a menina largou ele para trás, ele ficou 5 dias perdido lá no pico do Paraná? Então vocês têm que ter cuidado até com amizades que vocês têm. Ah, vamos ali fazer um programa ali, né? Sei lá, conhecer tal lugar. Vamos numa cachoeira tal. Tem que ter cuidado até de não deixar o cara você se afogar. Porque as pessoas, elas não estão mais preocupadas com as outras. Elas só se preocupam com elas mesmas. E se essa pessoa for uma pessoa egoísta, egocêntrica, narcisista, aí piora ainda mais. Então, hoje, se antes a gente já tinha que ter cuidado, quem a gente põe dentro da nossa casa, da nossa vida, hoje a gente tem que ter cuidado em dobro. E infelizmente, muitas vezes, essas pessoas fazem parte até da família. Quantas passaram por aqui que, infelizmente, elas tiveram que se afastar da própria família para que a vida delas fosse para frente? Meninas que passaram como essa nossa Alice de hoje. Então é muito triste a gente ouvir esse tipo de história, né? Mas o bom é saber, gente, que não importa o que você está passando, você é dona da sua própria história. Se você quiser fazer a sua história diferente, se você quiser modificar a sua história, você tem esse poder. E só você tem esse poder. Ah, Dani, mas minha vida é uma merda, né? Tá, quem tem que mudar a sua vida é você. Tá nas suas mãos. Você que tem que se esforçar, você que vai ter que fazer esforço para isso. Não adianta você culpar os outros, que nada dá certo para mim, porque, nossa, porque isso, porque aquilo. Não, gente. É nas suas mãos. Você tem o poder de mudar a sua história. É igual você é adolescente, você é jovem, vai estudar, vai se formar, vai fazer alguma coisa que você sabe que ali na frente vai vir os frutos, sabe? Mas tem gente que não quer nada. Acha que tudo vai cair de bandeja. E nada vai cair de bandeja na sua vida. Nada vai cair do céu. Pode até parecer que cai, mas não cai, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo.